Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a Muito boa noite, começando mais um programa Chopp na Ciência, mais uma sexta-feira, sextou Felipe Teixeira. 28º episódio do Chopp na Ciência, e com um tema muito bacana, com um tema que eu imagino que vai, despertar algo diferente na gente, para quem está assistindo, para quem acompanha essa galera que vai vir hoje aqui participar do nosso programa. E hoje a ideia é que a gente mescle um pouquinho duas áreas diferentes, né, Edil? É verdade. É uma grande oportunidade esse assunto, principalmente para quem está lecionando, para quem trabalha no âmbito universitário, educacional, e também para quem estuda, para quem é aluno. E aí, o que a gente vai fazer agora para iniciar o nosso programa? O que a gente faz com frequência? Fala para mim. Antes, a gente tem que lembrar essa galera que tem que se inscrever nesse canal aqui, Carlos Herdi, curtir a página do Felipe Teixeira lá no Facebook, e não pode esquecer também de fazer aquela selfie, né? Aquela selfie? Não pode esquecer disso aí, ó. Isso que é o mais importante, fazer o selfiezinho. A selfie marcando @Chopp na Ciência, @Carlos Herdi, @Teixeira_FG e os nossos convidados. Mas para isso tem que mostrar o quê, ó? O que a gente está bebendo, né? Então diz, ué, cadê o patrocinador? Perdeu Caiu o patrocinador, notícia nova. Ah, é? Agora é Habib's. Ah, bom, eu adoro Habib's. Brinde de hoje. E a cerveja tá geladinha. Eu não tô bebendo água. Adivinha o que eu tô bebendo? Café. Não, pô, café nesse café nesse copo. Quase. É o quê? Quase. Quase. Mate. Mate é bom. Mate leão? Mate leão sem limão. Que Mate isso? Leão. Faz de novo. Mate leão. Engraçado que você faz assim, daqui a pouco você fica assim, ó. Lá. Para com essa porra. Volta. Se controla, Felipe. E aí, não vai falar nada? Bom, programa Chopp na Ciência, programa da sua sexta-feira. A gente tem aí hoje um tema que realmente é interessante para a gente, né? A gente tem aprendido muito, né, Felipe? Nesses episódios aí que a gente tem feito, a gente está chegando no final, mas sem dúvida não é mensagem de despedida, mas valeu muito aprender com todos que passaram aqui. Mas hoje eu acho que a gente vai ter uma oportunidade diferenciada, porque trazer profissionais, né, que trabalham na gestão educacional e são referência no nosso Brasil, promete, hein? E o mais legal é que a gente viu todo o processo, a gente acompanhou, né? Esses caras evoluindo etapa por etapa até chegar onde eles chegaram, né? E a gente teve essa oportunidade de olhar e agora depois escutar um pouquinho das experiências que eles passaram, que a gente não soube ou não participou, é bem interessante, né? E acho que vale como referência para quem está assistindo a gente, né? Vale como referência para entender que a área da saúde ela é multidisciplinar, ela depende de uma série de aspectos e que a gente pode enveredar para qualquer um desses caminhos, né? Perfeito. E agora a gente tem aquela parte do nosso programa, que é a parte da resenha científica. Qual é o nome da parte? Artigo da semana. Vem! Muito bom, muito bom. E quando a gente pensa, né? Quando a gente olha esse título aí, docência e gestão, essas duas palavras, né?
docência e gestão. A docência e a gestão, elas estão entrelaçadas, elas são interdependentes. Quando a gente é docente, a gente tem que saber gerir. Tem que saber gerir o nosso tempo, tem que saber gerir pessoas, tem que saber gerir o nosso trabalho, tem que saber gerir a forma que a gente vai transmitir o conhecimento. Verdade. Então, a gente precisa ter uma boa gestão sobre o nosso cotidiano, a nossa rotina e tudo mais, né? E a gente fala para muitos professores, né? Muitos professores seguem o Chopp na Ciência, né? E eles querem entender um pouquinho mais sobre esses aspectos. E por isso eu trouxe um artigo que fala exatamente sobre a gestão em sala de aula e qual a importância de você saber gerir bem dentro de sala de aula. Porque a gente vai trazer uma série de aspectos importantes, né, sobre o resultado final da absorção do conhecimento, né? Então, é importante que a gente entenda de forma ampla, né, as diferentes atitudes do docente, né, para que você tenha um melhor resultado ao final do semestre ou ao final do ano, que seja. Então, essa é uma revista bastante respeitada, né? A Frontier in Psychology. Né? A gente tem a Frontier Physiology, Frontier Neurologic. A Frontier é uma revista muito interessante que abrange diversas áreas da saúde, incluindo a parte psicológica. Né? E o título é Analysis of Misbehavior and Satisfaction with School in Secondary Education According to Student Gender and Teaching Competence. Understand me? Yes, of course. Então, ela busca aí, a ideia é entender o comportamento, né, do aluno perante o sexo dele e a competência do professor dentro de sala de aula, né? Então, é de suma importância, né, que o gerenciamento dentro de sala de aula seja eficaz. Muito no intuito, né, de entender que esse gerenciamento está diretamente relacionado à eficácia da absorção de conteúdo do aluno, ponto. Então, você tem que ter um bom gerenciamento dentro de sala de aula para que o aluno consiga absorver o conteúdo de forma eficiente. E, ao mesmo tempo, o retorno, que o aluno também tenha uma maior satisfação referente ao ensino e, principalmente, referente ao colégio, à instituição que ele estuda. Então, isso está diretamente relacionado. É claro, outros aspectos, muitos outros aspectos, também irão influenciar, mas o papel do docente, da gestão do docente dentro de sala de aula, é de suma importância. Né? E a gestão eficaz da sala de aula em relação aos comportamentos perturbadores, ou seja, aqueles alunos que interrompem toda hora a aula, aqueles alunos disruptivos, né, que interrompem a aula o tempo inteiro para fazer brincadeira ou para zoar a aula, pode ser controlado de forma mais eficiente também a partir da ação do próprio docente. O docente fazer com que a aula seja interessante, seja diferente, né, ou que ela seja muito mais instigante, provavelmente pode ter uma eficiência importante sobre esses alunos. É claro que a gente tem o aspecto educacional, o aspecto de casa, o aspecto da educação do aluno, que também vai influenciar, claro, e aí independe do professor. Mas, se o professor apresentar um aspecto, né, estimulante perante o aluno dentro de sala de aula, provavelmente ele vai ter bons resultados. É isso que se imagina. Vamos ver como vai ser com esse estudo. Então, o objetivo do estudo foi compreender as diferenças existentes na satisfação escolar, nos comportamentos disruptivos e nas competências pedagógicas de acordo com o gênero do aluno e, além disso, analisar a satisfação escolar e os comportamentos perturbadores dos alunos com base na competência do ensino. Então, a ideia é ver desses alunos que são problemáticos, desses alunos que atrapalham a aula, né? Qual é a característica de gênero predominante? E, além disso, a competência do profissional dentro de sala de aula, do docente, do professor, vai influenciar sobre esses indivíduos, sobre esses alunos problemáticos, na sua avaliação perante ao colégio, ao local onde ele estuda, é a maior questão ser levantada por esse estudo. E, por isso, foram utilizados 758 alunos de 7 escolas públicas secundárias da Espanha, né, da região de Múrcia, com a faixa etária de 13 a 18 anos. E foi utilizado um questionário
composto pelas seguintes escalas: escala de avaliação de competência para professores, satisfação escolar e comportamentos disruptivos. E não fugindo do que a gente imaginava, a gente percebeu como resultado do estudo, né, que houve uma diferença significativa, né, perante os gêneros, mostrando que o sexo masculino apresentou uma característica disruptiva, né, muito agitada, de atrapalhar a sala de aula, né, o ensino, né, dentro de sala de aula. O sexo masculino, então, apresentou maior característica associada a esse ponto, né, de comportamento em comparação ao feminino, provavelmente muito em função, né, da maturidade do sexo feminino, que é bastante característico em comparação ao sexo masculino. E também verificou-se que a competência do ensino, né, principalmente do docente, estava diretamente associado ao melhor ou pior comportamento do aluno e, principalmente, a satisfação do mesmo à instituição, ao colégio, que seja, né? Então, olha o que é interessante, né? O professor, ele tem um poder muito grande dentro de sala de aula, né, Erdia? Ele tem um poder muito grande. Ele tem o poder de convencer o aluno, ele tem um poder de chamar a atenção do aluno, ele tem um poder até de fazer com que o aluno fique apaixonado por aquela instituição, por mais que ela tenha diversos problemas, mas ele tem esse poder, né? Ele tem esse poder. Só que a gente entende também que o professor é mais ou menos competente, não pelo porque ele quer, né? Por diversos fatores. A gente sabe que ele é influenciado por diversos fatores. Fatores sociais, fatores relacionados, né, à sua satisfação perante a empresa, né? Ele tem relação com a sua competência também, a sua motivação, que depende de diversos fatores. A gente não pode jogar tudo sempre nas costas dos professores, porque a gente sabe o que o professor passa, mas a gente sabe que o professor tem um poder muito grande, e esse poder ele poderia ser muito melhor utilizado, né, nos âmbitos em geral, né? Não só fazer com que ele reproduza sempre a mesma coisa, mas que ele seja estimulado para isso, que ele seja motivado para isso, porque ele tem esse poder. Ele tem o poder de modificar o pensamento do aluno e modificar o pensamento do aluno perante a instituição e até mesmo fazer com que o aluno seja mais eficiente, seja um aluno mais interessado e seja um aluno que possivelmente terá um futuro muito melhor, né? Então, olha aí a importância do docente, do professor, né, Aidia? Cara, muito bom, muito legal. E, assim, tu vê o prazer, né, que você, ao ler um conteúdo desse, aprender e fazer uma relação com a sua vida profissional, né, Felipe? Sem dúvida, porque isso traz, né, a motivação para dentro de sala de aula, e não só a minha, mas como de toda a população, de todos os docentes, né? Principalmente o docente brasileiro, né? Ele precisa, né, desse aspecto emocional, incentivador, estimulador, né? O Brasil é um problema sério em relação a isso, mas que, né, esperamos que isso melhore nos próximos anos. Isso é uma ideia que a gente tem há anos, né? Mas vamos difícil, ver. Papai, difícil. Por que é difícil? Porque a educação é a longo prazo, né? E os governantes não pensam a longo prazo, né? É aquela coisa de ficar lá tanto tempo, pensar na próxima eleição. E a educação, ela é pelo menos 20 anos aí para ter, né, um resultado. Então, assim, hoje, quando eu pergunto, Felipe, até porque você, para mim, é uma referência na docência, né? Os alunos gostam muito de você, você fala muito bem, você tem um engajamento, um amor pela aula, né? Por dar aula. E a gente vê você como uma referência para os jovens. Só que você pergunta hoje, jovem, o que você quer ser? Ninguém quer ser professor, né? E aí talvez muitos vão se encantar com a sua, né, forma de dar aula e vão, de repente, seguir esse caminho, né? Mas a gente sabe que hoje, por exemplo, quando eu pergunto no ensino fundamental, eu sou servidor, né, dou aula na escola pública. Eu até adoro dar aula de escola. Aprendo muito com eles. E aí eu pergunto assim, Felipe, primeiro dia de aula, o que vocês querem ser quando vocês ficarem mais velhos? Olha, de 500 alunos, só um fala que quer ser professor. De 500, de 6 ao 9º ano, tá? São vários. Só um entre esse universo que diz assim, professor, eu me assusto. Agora, sabe o que eu tenho escutado muito com frequência? Jogador de Free Fire,
Não sei, é influencer de... Digital. É incrível. E aí eles falam com argumento. Eu quero ser jogador de Free Fire. Eu falei, que isso? Não, porque o fulano ganhou 13 milhões, que é não sei o quê. E aí a gente começa a ver também um cenário onde, na nossa época, eu sou mais velho que você, poucos meses, mas na nossa época... Tá bom. Deixa eu acreditar. Você é muito deselegante. Na nossa época, os jovens tinham sonhos de quê? Qual era o teu sonho quando era moleque? Ser o quê? Ser jogador de futebol. Ser jogador de futebol. Hoje essa molecada não sonha mais ser jogador de futebol, não. Essa molecada quer ser jogador de videogame, não sei o que. Cara, loucura, né? O que vai ser desse futuro? Não sei, cara, não sei. Eu sei que a tecnologia está envolvida com isso tudo aí. Está envolvida. Nesse meio aí. Está envolvida, só que assim, pelo menos a gente queria jogar futebol, aí você tinha um grupo mais ativo fisicamente. Hoje você tem grupos sedentários dos jovens e cada vez mais sem saber o básico, né? Sem saber matemática, português, ciência, isso conforme a nota do PISA mostrou pra gente. Então o cenário é assustador, mas a gente fica muito feliz, eu fico muito feliz de ver o engajamento aí de professores como você falando e também os nossos convidados que vão dar um pouquinho do show deles hoje, né? Já estão aí? Deixa eu ver aqui. Ih, estão aqui já. Já chegaram? Posso chamar? Pode chamar. Então, vem! Olha quem tá aí, Felipe Teixeira, as feras... Boa noite, olha que beleza, olha quem tá aí. É muito peso, Fala aí, rapaziada. Muito e aí, peso. gente? Tranquilão? Fechando aí o Chopp, todos os episódios do Chopp na Ciência com chave de ouro, sem sombra de dúvida, né, Monge? Fala comigo. É verdade. Oportunidade de estar recebendo essas duas feras aqui hoje, nesta sexta-feira, e vocês irão consumir um conteúdo hoje diferenciado. Felipe, apresenta essas feras aí pra gente. Bom, então hoje a gente tem o professor Cláudio Lozana e o professor Tiago Gomes. Tiago, Lozana, muito obrigado. Valeu mesmo pela presença de vocês. Aí, eu agradeço. É um prazer enorme estar aqui hoje. É muito bacana. Estamos juntos, vocês sabem disso, né? Participei do primeiro episódio do YouTube. Informal, mais informal. E agora acompanhando a evolução. Muito bom. Ficando velho, hein, Thiago? Brincadeira, hein? Tô, cara. Qualidade aí, irmão. Ó, tem uma peculiaridade nos nossos programas, é que a gente fala de ciência, né? A ideia realmente é um papo mais informal, mas a gente sempre convida aqui grandes amigos e hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho eles. Então, Felipe, aquele momento de deixar os nossos convidados se apresentarem, falarem um pouquinho da sua história, né? Quem eles são, antes da gente iniciar. Vou deixar o professor Cláudio Lozana falar um pouquinho aí da sua trajetória pessoal, profissional. Fique à vontade. Bom, primeiro prazer, tá, gente? Está aqui, a gente está brincando aí, mas é um momento ímpar. Tenho orgulho danado de estar no programa de vocês. Eu sou o Cláudio Lozana, milito aí na área da educação física desde 1997. Iniciei na Estácio em 2002, estou aí até agora, 2020, já são 18 anos. Antes disso, joguei basquete profissionalmente durante uma boa parte da minha vida. E é isso. A gente está aí, está trabalhando. Tenho orgulho danado. Não vou dizer que eu fui professor de vocês para não revelar a idade. Mas é muito bacana, cara. Acho que assim, o bacana da educação, né? O bacana da gente estar na universidade é que quando a gente olha para trás assim, a gente vê que a gente pôde, de alguma forma, contribuir para a formação de muitos alunos.
e tenho um orgulho enorme de ver o sucesso que vocês estão fazendo, entendeu? Então, assim, para mim, quero deixar isso aqui registrado publicamente. É uma honra trabalhar com vocês, é uma honra ver o sucesso que vocês fazem dentro e fora da Estácio. E assim, eu não preciso dizer que vocês podem contar comigo para o que precisar. A gente está junto aí, tá bom? Obrigado por tudo. Vamos em frente. Beleza. Tiago, fique à vontade. Cara, como eu já falei, né, uma baita de uma honra mesmo estar aí no programa junto com vocês, né, do primeiro programa do YouTube Informal. Sempre acompanhei lá no Instagram, e aí no primeiro programa Informal a gente conversou a beça aí, fez um monte de brincadeira. Assim, posso dizer para vocês que não tanto tempo quanto Lozana, mas eu já respiro educação física há bastante tempo, me graduei em 2005, e, assim, eu entrei na faculdade com um objetivo, né, que era trabalhar com desporto, e aí na faculdade eu fui apresentado a diversas outras possibilidades, acabei enveredando muito pela área acadêmica. Bom, fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, terminei o doutorado no ano passado, então eu sempre fui um cara muito do acadêmico, diria para você aí, desde o, de repente, quarto, quinto período da faculdade, lendo artigos, escrevendo, enfim. E aí, nessas coisas que o mercado de trabalho mostra para a gente, as possibilidades, eu fui me desenvolvendo e hoje estou aqui na gestão, tenho o Lozana como, vamos dizer assim, um grande mentor, né, cara? Foi um dos meus maiores incentivadores aí para poder, hoje, estar num cargo de gestão, que era um cargo que eu não... Acho que há um tempo atrás eu não imaginaria que eu poderia ocupar. Sempre fui muito preocupado com isso, né? Falei, cara, eu sou muito cético para algumas coisas, nunca vou conseguir trabalhar focado em meta e tal. Se eu não conseguir bater essa meta, eu vou ficar doido, enfim. E aí, enfim, hoje eu estou aqui, e aí, graças a Deus, trabalhando de uma forma muito confortável, mesmo com as metas sempre aqui no ouvido e tal, mas o negócio tá fluindo bem, graças a Deus. Muito bom, muito bom. Felipe, os nossos convidados se apresentaram. É importante a gente salientar uma coisa, né? A gente veio para o YouTube, começou no Instagram, e Felipe, a gente trabalha junto, e a gente colocou esse projeto de 30 episódios, né? A gente está chegando no final desse projeto, né? A pandemia, se Deus quiser, ela está indo embora, a gente está voltando à vida normal, e a gente não poderia deixar de fazer o convite aos nossos chefes, né? A quem a gente aprende todo dia, né? Não, isso é muito legal, porque, vou te falar a verdade, eu quando eu entrei na Estácio, eu entrei junto com o Thiago, né, a gente entrou junto na Estácio, entrou Thiago, entrou Marina e entrou Ricardo Luzardo, que também é um amigaço meu, né? E aí eu lembro quando a gente entrou, o Cláudio, felizaço com a nossa presença ali nas reuniões e falando da gente. E aí eles falam assim, não, esses aí são os nossos moleques, né? O Brazilian Storm. Eu lembro ele falando isso. E assim, muito maneiro, cara. A Brazilian Storm. Eu falei, caraca, cara, é o Cláudio, mó zoeira. Mas a gente via os caras que ali estavam, Trindade é padrinho, né? Trindade é o cara que eu tenho uma admiração gigantesca. Tá devendo uma visita aqui no programa. Tá devendo uma visita. Mas eu chamo Trindade de padrinho, porque é um cara que me direcionou mesmo para a carreira acadêmica. Ele, o Roger existe, vai lá com o Roger. Aí eu fui, né? E isso para mim é muito legal. E tá aqui, né, junto com vocês, na mesma condição de vocês, aí eu vi Trindade, Lozana, na época que eu entrei, diversos outros professores que foram meus professores, maravilhoso, muito legal, né? E a gente viu e acompanhou a carreira desses profissionais também evoluindo, né? Só vendo o currículo Lattes, só vendo lá o currículo desses caras. Posso dar uma lidinha no currículo? Que é um currículo pesadinho, Edi. Posso dar uma lidinha? Depois a gente faz o brinde aqui. Bom, então a gente sabe pesquisar e a gente pesquisa, né? Professor Cláudio Lozana, mestre em Ciência da Motricidade Humana, graduação em Educação Física na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 97, eu nem pensava em fazer Educação Física, ele estava lá.
MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV, MBA em Gestão Executiva pela COPEAD, atualmente diretor da unidade Estácio João Shoa Rio Comprido, já foi diretor do campus Estácio Sulacap, foi gerente acadêmico também da unidade Nova Friburgo, ele até abril de 2017 foi coordenador adjunto da saúde na Universidade Estácio de Sá, responsável pela coordenação geral dos cursos de Educação Física e Fisioterapia. Foi assessor especial da Secretaria de Envelhecimento Saudável do Estado do Rio de Janeiro, né? Saúde e Qualidade de Vida pela Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro, ex-atleta de basquete profissional. Eu lembro que quando eu era aluno dele, eu olhava assim para ele, assim, de baixo para cima, eu falei, caraca, não vou nem falar nada, não vou nem discordar de nada, porque esse cara aí desse tamanho, né? Mas, assim, aulas maravilhosas, né? A gente se divertia muito e aproveitava muito. Quanto de altura? Está no Lattes aí? Quanto de altura? Não tem no lado, infelizmente. Professor Tiago Matassoli Gomes. Tiago, colega muito próximo, muito amigo, graduação em Educação Física pela Universidade Estácio de Sá, mesma origem que a minha, pós-graduado em Educação Física pela FAMAT, Universidade Maria Tereza, mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em Educação Física, atualmente é diretor da Unidade Estácio, Ilha do Governador, já foi coordenador de curso de Educação Física Nova Iguaçu, João Shoa e Ilha, docente em cinesiologia biomecânica, anatomia do aparelho locomotor e as fisiologias, bem como prescrição de exercício e treinamento de força. Ele é avaliador ad hoc do ensino superior pelo INEP, relador ad hoc em avaliação inicial de projetos de iniciação científica da Escola de Educação Física e Esportes da USP e tem uma vasta experiência dentro da educação física. Então, para manter a rotina, Erdi, os nossos profissionais são isso aqui, ó, lá em cima. Normal, né? A gente escolhe bem, né? Vamos fazer um brinde a eles? Vamos brindar, então. Vamos brindar. Dá um brinde aí para todo mundo. E todo mundo na água, só o Felipe que está na cerveja. Eu até pensei, falei, não, deixa para lá, deixa para a próxima. Você não deve na frente do chefe, né, Felipe? Não, tá maluco. Passou a programa bebendo. 3 chefes. 3 chefes aqui na mesa, são 3 chefes. Eu vou beber, dar esse mole, vou não. Tá certo. Bom, para a gente começar então a nossa resenha, o nosso bate-papo, já que a gente está falando sobre metas e desafios, Lozano e Thiago, a gente já teve um programa onde os nossos convidados estiveram na universidade também, lá em São Paulo, na Universidade de São Caetano do Sul, municipal, e eles fizeram também do mesmo formato, né? A gente falou mais sobre tecnologia, né? A gente abordou muitas questões relacionadas à docência, mais relacionada à tecnologia. E aí a gente falando um pouquinho de gestão, vocês, né, são, pelo menos para a gente aqui, uma das maiores referências, né, nessa área, e a gente aprende cada vez mais com vocês, né? Então acho que é uma oportunidade das pessoas também estarem aprendendo. Então vamos começar aí pelo início. Como é que é essa transição, essa relação, né, de professor, vocês com essa origem, né, de docência, para a área de gestão? Queria que vocês falassem um pouquinho, né, sobre essa relação atual, como é que era antigamente, o que vocês pensam para o futuro. Vou deixar aí o professor Cláudio Lozano começar, pode ser? Pode ser, sem problemas. Cara, assim, eu vou te dizer que essas coisas aconteceram de um modo muito natural na minha vida, tá? Assim, desde que eu me entendo por gente, eu pratiquei esporte. Eu sou muito grato aos meus pais por isso. Então, eu nadei dos 5 aos 12 anos, de 12 até uns 28 eu joguei basquete. E, assim, eu sempre fui muito focado em resultado, tá? Só que, quando eu entrei para trabalhar no município e no estado, por volta de 2001, 2002, isso daí, uma das coisas que me chamou mais atenção foram as pessoas, entendeu? O cuidado que a gente precisa ter para alcançar as pessoas, para que elas alcancem os nossos objetivos, né? E, assim, eu sou muito grato àquelas crianças do município e do estado, porque, sem dúvida alguma, eu aprendi muito mais com elas do que elas aprenderam comigo, sem demagogia nenhuma. Isso aqui. E aí, ao longo do tempo, quando eu entrei aqui na Estácio em 2002, eu lembro até hoje
que eu agradeci ao meu orientador de doutorado por ter entrado. Ele falou para mim assim, pô, cara, eu só te indiquei, agora se manter lá é problema teu. E tem 18 anos que eu estou aqui, comecei como professor, e aí em 2007, meu grande amigo Alexandre Trindade me indicou para ser coordenador lá em Bangu, e aí assim fiquei até 2017 como coordenador, passando de um lado para o outro. E aí foi quando, em 2017, pintou a oportunidade para ser gerente acadêmico em Friburgo, e logo depois me tornei gestor de unidade aqui, né? Cara, a transição foi muito natural. Como eu disse anteriormente, assim, quando você está numa sala de aula, eu entendo que o compromisso do professor com ele mesmo, com o aluno que está ali e com a família do aluno que está apostando naquele sujeito, é da gente entregar o melhor que a gente possa para ele, entendeu? Então, se você parar para analisar, ao término de toda a aula, você busca alcançar um resultado. O que, por muitas vezes, é muito bonito no papel, mas que é extremamente difícil de você dimensionar isso daí. Então, assim, cada aula que você dá para um aluno, você consegue, se você for bem, ele for bem, você consegue fazer com que ele suba uma escadinha ali na vida dele. E aí, quando você termina o semestre, você compila todos esses resultados que você teve ao longo do semestre e você conseguiu provocar uma aprendizagem no sujeito, né? Que está intimamente ligado a uma mudança de comportamento, assim, quando a gente tem um olhar mais amplo. Quando a gente sai da sala de aula ou está em sala de aula paralelamente à gestão de um grupo de pessoas, que basicamente você quer a mesma coisa, você quer alcançar um resultado, entendeu? Só que essas metas aqui são quantificadas quase que diariamente, porque a gente recebe indicadores diários, mas no fundo, aqueles indicadores estão mostrando para você se você está no caminho certo ou não, entendeu? E hoje, para mim, isso é muito marcado, assim. Quem faz com que a gente ganhe o jogo numa gestão são as pessoas que estão com você. E, para mim, assim, quem faz com que a gente ganhe um jogo em sala de aula são os alunos. Quando você, por exemplo, eu não acredito naquele professor, desculpem a minha franqueza, que reprova 70% da turma todo semestre e bate no peito falando que é o melhor do mundo. Para mim, não é, porque ele está trabalhando com insucesso. Meu chefe aqui na regional tem uma frase muito bacana que ele fala assim, que é um cara que eu admiro muito, ele fala assim, ninguém banca com insucesso, entendeu? Então, quando a gente consegue fazer com que o nosso aluno aprenda, ele saia satisfeito, que ele chegue em casa com uma mudança de comportamento e fale para a família dele, a gente fez com que esse cara realmente tenha se motivado e tenha conseguido, possa buscar novas coisas na vida dele. Quando eu mostro para uma equipe aqui que eles podem alcançar a meta e que eles alcançam a meta, cara, é tão bacana porque a gente injeta um ânimo nessas pessoas que elas querem sempre buscar mais, entendeu? Então, assim, eu sei que o Erdi é um cara aí do futebol e, cara, gestão é análogo ao esporte de alto rendimento. A gente tem que estar entregando o tempo todo e, sim, basicamente é isso. Não tem muito mistério, não tem nenhum bicho de 7 cabeças, tem apenas a vontade de se dedicar, saber extrair o melhor que você tem aí daquele time que está na tua mão e fazer com que o cara, quando chegue, ele desenvolva o gosto de chegar, entendeu? Uma coisa é chegar, a outra coisa é continuar chegando, entendeu? Então, assim, eu acho que isso que é o grande barato da história, entendeu? Então, pô, sim, eu não estou muito em sala de aula, estou muito pouco, mas quando eu vi um aluno que, pô, chegava o cara para mim e o cara tinha dificuldade enorme de escrever,
e quando terminava o semestre, o cara estava elaborando um texto lá de 10, 15 linhas, bacana pra caramba, eu falava assim, pô, meu irmão, de alguma forma eu contribuí para a vida desse cara melhorar, entendeu? Então, assim, é isso. Quando eu consigo fazer com que um aluno meu aqui, da renovação... Acabei de ter um aluno aqui do curso de cinema que o cara ganhou um prêmio. Desculpa se eu estou me estendendo, mas eu tenho puto orgulho desse trabalho que eu faço aqui, cara. Pô, um aluno do curso de cinema aqui acabou de ganhar um prêmio. Pô, o garoto vai passar 2 meses na Califórnia, pô, com tudo pago, e o cara fez a faculdade com maior dificuldade aqui, e, porra, está sendo super premiado lá fora, entendeu? Então, quando o meu aluno, pô, vem aqui, acabei de ganhar um presente aqui, porque a gente ajudou o cara de alguma forma a se formar, meu irmão, não tem preço, entendeu? Acho que isso daí é o que me faz acordar todo dia para vir aqui, para trabalhar com todos os meus stakeholders aqui, entendeu? Porque eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, cara. Eu acho que é isso, entendeu? Então, sim, a gente fez educação física. Na época de vocês, talvez diferente, mas na minha época, o nego falava assim, pô, isso dá droga, não vai dar nada e tal, não sei o quê. Pô, e se eu estou aqui hoje, cara, eu devo isso daí à educação física, entendeu? Então, tenho muito orgulho da minha profissão, tenho muito orgulho das relações que eu construí, tenho um tremendo orgulho de vocês aí, esses 3 meninos aqui. Eu lembro que eu botei a galera na sala lá e falei, aqui, isso. Eu vou contar aqui ao vivo, mas isso daí eles lembram. E, pô, quando eu vejo aí o currículo de vocês, cara, assim, pô, vocês me enchem de orgulho. A gente está junto aí. E essa cadeira aqui que eu tô está disponível aí para qualquer um de vocês. Chegui já está no caminho. Se tiverem vontade, quiserem trilhar, vamos aí. Vem fazer o estágio aqui, quem sabe a gente vai estar junto. Um abraço, tá? É isso. Legal. Esse negócio que o Cláudio falou, teve uma vez que o Cláudio estava substituindo um professor de basquete na ilha. Falou, Felipe, vem cá. Felipe, você está aqui do meu lado. Vem cá, Felipe. Olha só. Isso. Faz não, tá, Felipe? Faz não. Eu sei, mas não faz, que é melhor para você. Eu sei. Até hoje eu não fiz. Lembra do cruzar o ombral? É isso aí. Tiagão, foi muito engraçado. Os professores. Aí foi eu. Vai, Thiago, mano. Fala a história que a gente quer saber, Thiago. Cara, assim como eu falei no início, para mim, hoje é uma grande surpresa estar onde eu estou, na verdade, em um certo ponto, tá legal? Pegar o finalzinho do que o Lozano falou, quando ele se formou era um pouquinho diferente, né? A visão da educação física era diferente, mas assim, da nossa época eu ainda acho que não mudava muito, não. Eu comecei a fazer educação física muito, acho que eu posso dizer isso, cara, muito contra a vontade dos meus pais, porque, na verdade, o sonho do meu pai era ter um filho engenheiro, e eu comecei a minha graduação no curso de engenharia, porque eu sou técnico em eletrônica, e eu tenho uma afinidadezinha pela área de exatas, enfim. Só que aí no primeiro período eu vi que aquilo não era para mim, e aí acabei trocando pela educação física. E assim, eu ouvi da minha mãe, que é a professora aposentada do município, que eu estava indo para a faculdade para poder jogar bola, enfim, praticar meus esportes. E aquilo nunca saiu da minha cabeça, cara. Nunca saiu. Eu sou um cara muito motivado a desafios, né? Enfim, daí eu cursei e eu me formei em 2005. E assim que eu me formei, em 2006, eu comecei a trabalhar nas academias que eu fazia estágio. E, sei lá, acho que com 6, 8 meses de formado, eu passei a coordenar a primeira academia. Então, eu passei a gerenciar pessoas, uma habilidade que eu não conhecia que eu tinha, e eu comecei a desenvolver, porque eu comecei a administrar os professores, daqui a pouco passou a ser professor estagiário, daqui a pouco coordenador geral, e aí comecei a cuidar de muitos problemas na academia, né, cara? Desde a limpeza até a evasão de aluno, horários de professor, planejamento, enfim. E aí eu comecei a me descobrir eu comecei a me descobrir
comecei a descobrir um talento para poder gerenciar pessoas. Aos pouquinhos eu fui desenvolvendo isso. E a academia que eu trabalhava, o dono da academia tinha uma madrinha dele que tinha mais 2 academias. E aí eu passei a coordenar a rede das 3 academias, fui me desenvolvendo. E aí, em 2011, eu tive a oportunidade de realizar um grande sonho, que eu sempre quis ser militar também. E aí eu fiz processo seletivo para as Forças Armadas e fui militar durante 6 anos. E além da gestão pública, né, tive a oportunidade aí de, além de trabalhar com educação física, trabalhar em áreas administrativas. Então eu gerenciei muito recurso da União dentro do que eu tinha de função administrativa militar. Cara, eu tinha muitas pessoas subordinadas a mim. Eu servi em São Pedro da Aldeia durante 2 anos e meio. São Pedro da Aldeia eu tinha 70 militares subordinados a mim. E depois eu servi no Rio de Janeiro por 3 anos e meio, onde eu tinha uns 30, 40 militares subordinados a mim. E aí, cara, a gente passa a administrar pessoas com características totalmente diferentes, graduações diferentes dentro da própria hierarquia militar, e que cada um se porta de uma forma. E eu sempre tive muita consciência de que a gente não consegue chegar em lugar nenhum sozinho. Eu tive a oportunidade de ser coordenador de vocês dois, tanto do Felipe quanto do Edir. A gente já conversou a beça, né? E eu sempre fiz questão de ter todo mundo que, teoricamente, está ali abaixo de mim, sempre fiz questão de mostrar para todo mundo que eu estou no mesmo nível de todo mundo. Não é porque eu fui militar e tal. Eu acho que, de repente, isso vem muito da disciplina que o esporte também me mostrou. Então, acho que quando o cara vê que você está ali junto, está andando junto, isso funciona muito bem, é uma engrenagem que funciona muito bem. Então, eu vim desenvolvendo isso na Marinha, e aí minha capacidade de administrar pessoas ela foi se potencializando, eu fui gostando muito disso. Né? Então, eu saí das Forças Armadas para poder entrar para Estácio, e com 1 ano de docência eu já assumi o primeiro posto de coordenação acadêmica. E era muito legal, muito disso que o Lozano falou, né? A gente passa a ter a oportunidade, na sala de aula, eu estou ali gerenciando um grupo de 40, 50 alunos. Eu sempre falei muito isso para vocês, né? Não dá mais só para entrar, fechar a porta, dar aula, fechou e acabou. O professor hoje precisa ser mais do que isso. Precisa ter uma capacidade de gerenciar a sua turma, saber se o cara está faltando, por que está faltando, se está acontecendo alguma coisa. Eu sempre tive muito essa visão mais gerencial das coisas. E aí, quando você assume um cargo de coordenação de curso, você passa a ter a oportunidade de, além de ajudar lá a sua turma, que tem 40, 50 alunos, passar a fazer isso para mais pessoas. Eu trabalho com bases grandes, né? O Felipe falou aí no início. No final, eu estava coordenando 2 unidades, o Nova Iguaçu sozinho e o João Show junto com a professora Juliana. E se juntasse as 2 bases aí, eu tinha 1.500 alunos. Eu costumo brincar que tinha 1.500 alunos embaixo da minha asa. E cada um com um problema diferente, e você tentando ajudar de toda forma que você consegue. E eu acho que essa evolução ela também foi bem natural para mim, as oportunidades elas foram aparecendo, e graças a Deus eu sempre consegui ir correspondendo. E aí, quando pintou a oportunidade de ser diretor, de ser gestor de uma unidade, meu primeiro pensamento foi, ao invés de poder fazer o que eu faço por 1.500 alunos, eu agora posso fazer para 4.000, 5.000 alunos, enfim. Então, acho que eu vou muito com esse pensamento. Então, hoje é isso que me encanta, né? É bem como o Lozano falou, a cada aluno que a gente atende aqui, que a gente consegue ajudar, que a gente consegue resolver um problema, ou pelo menos ajudar de alguma forma, sem preço, não tem preço o retorno que esses alunos dão para a gente. Então, acho que a busca da meta, que era que me amedrontava tanto, ela fluiu naturalmente também, acho que pelo próprio senso de responsabilidade, disciplina, e o grande desafio é o que o Lozano falou, né? Graças a Deus eu consegui chegar bem, num primeiro ciclo a unidade conseguiu atingir todas as metas, enfim, e agora o que a gente precisa é mostrar que o trabalho é bem feito, se mantendo no nível de onde você está, ou de onde você chegou, para continuar sendo bem observado pelos nossos diretores, vamos dizer assim. Muito legal, muito bom.
Felipe, temos perguntas. E assim, eu escuto o Cláudio, eu escuto o Thiago, é muito legal porque eles trazem as experiências deles como docente, como profissionais de educação física, isso é muito interessante, né? E as pessoas que a gente, né, tá lá ensinando, ministrando a aula, elas se reconhecem na gente, né? Elas identificam alguns professores e falam, pô, cara, muito legal o trabalho que esse cara faz, né? Pô, eu quero talvez seguir esse caminho. Pô, muito legal o trabalho que o Erdi fez no Vasco. Cara, seria muito legal seguir esse caminho, né? E a gente gosta de escutar, né, as nossas referências, né? E aí a questão é, né, o que vocês podem destacar, vocês como profissionais de educação física que atingiram o cargo de gestão, o que vocês podem destacar de pontos principais, né, do que é necessário para ser um bom gestor? Eu sei que vocês falaram superficialmente de uma série de pontos, gestão de pessoas, as questões associadas às metas e tudo mais, mas as pessoas querem se reconhecer em vocês. E esse reconhecimento vem destacando um pouquinho da visão de vocês perante a gestão. Então, o que para vocês é importante para ser um bom gestor? Tiago, se você puder começar, fique à vontade. Cara, acho que tem muitas variáveis aí, né? Acho que, primeira, acho que para qualquer profissão, qualquer coisa que você exerça, é gostar do que faz. Então, o nosso chefe fala aí que ninguém banca o insucesso. Uma outra coisa que ele sempre falou muito também é que ele não sai de casa para fazer menos do que 100%. Ele deixa em casa a família dele e sai de casa e fica o dia todo fora. Então, ele vai em busca de mais do que 100%. Então, acho que esse tem que ser o pensamento. Mas você só consegue fazer isso se você está fazendo o que você gosta. Esse é o primeiro ponto. Acho que aqui, no que nós fazemos, gostar de pessoas é fundamental. Capacidade analítica é muito bom também. Acho que essa nossa função aqui, a gente é muito favorecido por ser da área da saúde, porque a gente tem uma capacidade muito grande de gerenciar dados descritivos, né? Então, muitos dos dados que a gente recebe, esses indicadores que o Lozano falou lá no início, eu acabo desmembrando ele de uma outra forma. Então, essa capacidade analítica e conseguir tentar, de alguma forma, passar isso para o teu grupo, tá assim, esse indicador está mostrando isso, a gente vai precisar melhorar de tal forma. Então, acho que são variáveis importantes. Além de uma palavrinha básica que eu sempre falo, de diversos alunos aqui que assistem o programa de vocês e que foram meus alunos, eu sempre falo de uma palavra que é muito importante, né? Que é o compromisso, é o comprometimento. Então, acho que está muito comprometido com o que a gente faz. É extremamente importante para poder ter sucesso em qualquer área. Mas acho que na nossa, principalmente, aí, disciplina, gostar do que faz e capacidade analítica é extremamente importante. Sou eu agora, é isso? É você. Fique à vontade, Cláudio. Cara, concordo com tudo isso que o Thiaguinho falou, entendeu? Mas só como eu sou mais antigo, digamos assim, além de tudo isso que ele falou, vou falar uma coisa para vocês que vem me acompanhando já há algum tempo. Eu procuro cada vez mais reconhecer as minhas fraquezas e cada vez mais trabalhar essas fraquezas, entendeu? Então, assim, eu estou falando como se eu estivesse falando para muito na pergunta que você me falou, entendeu, Felipe? Pô, o que o cara faz para poder virar um gestor de uma unidade, trabalhar com gestão? Beleza, meu irmão. Quais são as características que o sujeito precisa? Muito isso que o Thiago falou, capacidade analítica, gerenciar pessoas, focar no resultado, buscar entregar o máximo que você puder, deitar a tua cabeça no travesseiro e dormir todo dia bem, porque você pode enganar todo mundo, mas o teu travesseiro você não engana. Ponto. Mas, assim, eu acho que faz com que a gente chegue e possa se manter e crescer, são duas coisas que eu tenho feito muito ultimamente. Reconhecer minhas fraquezas já vem há algum tempo fazendo isso. E outro, cara, eu tenho procurado ler bastante, entendeu? Infelizmente,
na nossa área, a gente não tem a cultura de ler muito, e eu tenho procurado ler coisas totalmente, sim, diferentes do meu dia a dia, sabe? Acho que melhorar o acervo cultural é importante, porque vira e mexe a gente é jogado em algumas reuniões, às vezes tem aquele famoso elevator pitch lá, em que você encontra o seu chefe e você tem que explicar para ele o que ele quer em 2 minutos. E assim, você tem que saber tudo o que acontece no teu setor, né? Tem uma piada aí, eu não sei se eu posso falar, mas se puder vocês cortam depois aí. Mas diz que o padre lá pegou a freira e meteu a mão na coxa dela e falou assim, a freira falou, ô padre, cuidado com o salmo tal. Aí, beleza. Isso aí foi andando, na carona lá que ele estava dando para ela, meteu a mão na coxa de novo e falou, cuidado com o salmo tal, e lá pela 3ª ou 4ª vez, ela falando isso, ele chegou lá no destino para deixá-la, e aí depois que ele deixou, saiu correndo para ir lá para o convento, lá para o mosteiro dele, quando ele abriu lá, a Bíblia estava lá, subindo que se chega ao paraíso. Qual é o resumo da ópera dessa história aí, né, cara? Porra, tu tem que conhecer aonde você está pisando. E aí, mas você precisa estar pronto para poder enxergar o outro sem aqueles anteparos culturais que nós já colocamos na nossa frente, entendeu? O que eu chamo de anteparo cultural? Cada um de nós foi criado de um jeito, né? Cada um de nós tem as nossas verdades. Mas a verdade do outro é tão importante ou até mais importante do que a nossa, porque eu vou voltar lá quando eu falo que o garoto do município me ensinou pra caramba, porque a realidade dele é completamente diferente da minha, entendeu? E aí essa capacidade de você estar sempre procurando aprender, de você estar sempre procurando identificar o que o outro pode contribuir para melhorar a tua fraqueza, cara, para mim é algo fantástico, é algo assim, quando eu sair aqui da minha cadeira de gestor, eu quero poder ter a certeza que eu entreguei o melhor que eu pude transformar vidas, entendeu? Pode soar meio assim, não sei se soa pedante ou não, mas assim, cara, quem lida com gente tem que transformar a vida dessas pessoas, entendeu? Então, assim, como é que você faz para chegar? Acho que você tem que procurar conhecer a si mesmo, melhorar a si mesmo para que você possa estar contribuindo para poder mudar aqueles que estão à sua volta. Acho que esse é o barato aí de estar sentado na cadeira. Excelente, excelente. E mostra, além da humildade de vocês, a gente está falando de um cargo máximo de uma universidade, de uma unidade. Então, o pessoal que está assistindo a gente, vocês entenderem, o Thiago e o Lozano, né, eles são gestores. E aí, Lozana, era a figura do reitor, né? A gente tinha a figura da universidade, é isso? O reitor, e hoje a gente tem uma mudança desse nome mais para o gestor, uma coisa mais moderna? Cara, eu acho assim, se a gente estivesse falando de uma universidade única, talvez nós estivéssemos no cargo de reitor, entendeu? Entendi. Mas a gente está falando uma grande marca, entendeu? Maior, uma holding, a mais valiosa do Brasil, que eu tenho puto orgulho de fazer parte aí. Eu estou sem a camisa aqui da Estácio hoje, mas esse diamante no peito que o Thiaguinho carrega aí, cara, porra, me dá um orgulho danado, entendeu? É isso. Muito bom. E aí, Felipe, respondido? Então, eu até queria fazer um comentário sobre essa fala do Cláudio, que é muito legal, essa questão, porque a gente até se imagina, né? Pô, vamos lá, né? Queremos trabalhar no cargo de gestão, vamos estudar, né, todas as metodologias de gerência, né, buscar as experiências que a gente tem e tudo mais, mas ouvir esse ponto de você tentar buscar um pouco mais da visão do próximo, do todo, fazer leituras de diferentes
linhas de pensamento, e a gente sabe que a nossa cultura, o nosso mundo, ele está evoluindo muito rapidamente e que a gente precisa acompanhar, né, esse percurso, esse caminho, e que a gente precisa se adaptar a tudo isso, até porque no cargo de gestão a gente vai lidar com muita gente, a gente vai conversar e vai ter que saber lidar com muita gente. E são pessoas de diferentes características, né? E a gente vê isso muito forte no próprio João Shoa, muito pelo fato de terem muitos cursos, né? E são cursos das diferentes áreas. E você saber lidar com isso é muito bacana. Então, cara, muito legal, muito bacana. Essa visão que eu não tinha nem parado para pensar e analisar. Né, Edil? Verdade, verdade. Aproveitando, então, para a gente dar aí uma sequência nessas perguntas, que vocês são as estrelas aqui, a gente quer estudar o máximo de vocês. Se a gente tem aí um cenário de pessoas, né, dentro do nosso assunto, onde tem o aluno, o professor e o gestor, e vocês estão aí nessa final da pirâmide, né, como os grandes responsáveis por todo esse cenário, na opinião de vocês, quais são as habilidades, mas principalmente na questão de competências, né, que hoje o aluno, o professor e também o gestor, ele deve possuir para o sucesso dele? E existem ferramentas dentro desse cenário que, para vocês, são fundamentais para esse processo? Ou não? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Deixar o Lozano começar. Cara, a qualidade principal para mim é comprometimento. O cara que é comprometido, isso daí, vocês foram meus alunos, vocês já devem ter ouvido falar isso daí. O comprometido vai chegar. Pode ser que ele demore um pouquinho mais, mas ele vai chegar. Aquele cara que não é comprometido, ele pode ser muito bom, mas qualquer descuido ele pode não chegar, entendeu? Porque ele não vai se entregar os 100%, como o Thiaguinho acabou de falar aí. Outra coisa que eu prezo pra caramba é o cara que é verdadeiro, entendeu? É aquele cara que pode olhar no teu olho e daqui a falar uma coisa para você hoje, e daqui a 10 anos esse cara vai repetir a mesma coisa porque ele foi verdadeiro contigo, entendeu? E uma outra questão importante também é você ter a certeza que você não vai agradar todo mundo na gestão. Se você quiser agradar todo mundo, você já está fora. Então, assim, o que eu chamo de competência para o cara é muito isso daí que o Thiago falou, que eu acho que é gestão de pessoas, capacidade analítica, tudo isso. Mas o que me faz escolher uma pessoa para trabalhar comigo, cara, é o cara ser verdadeiro comigo. Eu tenho 3 filhos, eu falo para a minha mais velha assim, ó, você pode fazer a maior besteira do mundo, mas você tem que me falar a verdade. Esse é o primeiro ponto. Então, o cara precisa mostrar para mim que ele é verdadeiro e que ele é comprometido. Porque aquele cara que não é assim, ele pode até te enganar um tempo, mas daqui a um tempinho a máscara vai cair. Então, assim, eu tenho a minha equipe aqui, que é uma equipe grande, mas no dia que eu não estou aqui, eu quero ter a certeza que está tudo correndo bem, entendeu? Porque eu confio em cada um deles. Então, eu gosto muito do comprometimento, da verdade. E aí, Filipinho, talvez você goste dessa aí também agora. Eu gosto do sentimento de inquietude. O cara, para mim, que é inquieto, que ele nunca está feliz com o status quo que ele está colocado, seja por ele, seja pela sociedade, esse cara, para mim, marca ponto pra caramba, entendeu? Então, assim, seja inquieto, transforme o mundo, vai além, meu irmão, vambora.
não acredita quando o outro fala que não vai dar certo, porque pode não ter dado certo para o outro, mas para você, ele falou que não dá certo, você está tentando, então é isso aí. Não sei se eu respondi tecnicamente como vocês gostariam que eu respondesse, entendeu? Mas, assim, eu estou muito aqui, eu poderia estar falando sobre N capacidades aí, sobre N habilidades, mas, cara, na hora que você entra no jogo naquelas 4 linhas, né, Erdi? Você já esteve lá, você sabe que vai ganhar quem está querendo mais, cara. E o cara tem que querer para ganhar, meu irmão. É isso. Muito bom, muito bom. Tiagão, fica à vontade. Microfone. Obrigado, Henrique, para abrir o microfone. Quando o Lozano estava falando aqui, eu estava enxergando tudo isso que ele falou, né? Quando ele fala de inquietude, assim, diversas coisas que ele falou, em algumas coisas eu fui me enxergando. E inquietude é uma coisa que chama muita atenção. Outro dia, quando eu fiz o processo seletivo para a gestão, meu diretor perguntou onde eu queria chegar, onde eu me via daqui a certo tempo. E assim, eu comecei a fazer uma análise, eu falei para ele assim, é engraçado como os ciclos da minha vida profissional, eles são ciclos que duram de 5 a 6 anos. Trabalhei 5 anos lá nas academias, fiquei 6 anos nas Forças Armadas, entrei para Estácio, fiquei mais 6 anos como docente / coordenador de curso. E eu vou falar para você que, assim, desde o meu quarto ano e meio, eu estava incomodado, sabe? Parecia que as coisas se repetiam. E aí eu queria buscar uma coisa nova, um desafio novo. Acho que eu literalmente, nunca estou confortável na minha zona de conforto. Isso é muito... É bem isso que o Lozano falou mesmo. Para poder complementar um pouquinho do que ele falou, comprometimento é uma palavra que eu gosto muito, mas acho que, além disso, a disciplina é fundamental, cara. É muito importante ser disciplinado com o que tem que fazer, né? Porque esses painéis todos aqui atrás, né, mostram diversos indicadores e a gente é movido isso o tempo todo, não se fala nada diferente disso em nenhuma parte do ano, nenhuma parte. Então, saber trabalhar sob pressão é bastante importante, é muito isso que a Lozano falou. Nosso diretor, meu diretor pode aparecer aqui daqui a pouco, qualquer momento, e me fazer uma série de perguntas relacionadas aos meus números gerenciais, que ele já sabe. Na verdade, o que ele quer saber é se eu estou por dentro do que está acontecendo na minha unidade. E dentro dessa característica que a gente precisa ter de gerenciar pessoas, acho que é muito importante a gente saber interpretar a outra pessoa, em todos os sentidos, né? Porque isso vai dizer muito o que você pode extrair daquela pessoa. Você vai conseguir extrair o melhor daquele cara que está no teu time quando você tem essa capacidade de interpretar ele, saber onde ele pode chegar e conseguir estimular ele a melhorar, né? Então, acho que esse processo ele é fundamental. Então, acho que essas capacidades, pelo menos para o cargo de gestão que nós ocupamos, elas são fundamentais. E vou voltar e bater na tecla de novo, a capacidade de analisar dados, ela é como acordar e escovar o dente, é o que a gente precisa. Se conseguir fazer isso bem, acho que é um bom caminho andado aí para poder fazer uma boa gestão. Então, acho que trabalhar sob pressão, ter disciplina e ter capacidade de sair da sua zona de conforto. Eu falei isso com o meu time hoje, a gente estava falando dos números de captação, e, cara, a gente está fazendo o que sempre fez. Eu falei, para, porque se está fazendo o que sempre fez e não está dando certo, você tem que começar a fazer o que você nunca fez. E aí você precisa convencer a tua equipe que isso está certo. Então, que é para o cara poder comprar aquela tua ideia e ser estimulado a fazer algo diferente e melhorar o desempenho operacional. Então, acho que a junção disso tudo vai potencializar a capacidade de gestão aí. Beleza. Vai lá, Felipe. Assim, Erdi, a gente tá aí no nosso 28º programa, a gente sempre empolga, né? Com as falas, com
os discursos, e eu acho que hoje não é diferente, né? E, assim, eu começo a refletir um pouco durante a fala do Cláudio, durante a fala do Thiago, durante todo o meu processo como docente na instituição, né? E aí eu me vejo, né, ao longo de todo esse processo, nessa questão da inquietude, nessa questão de adaptação, e eu me vejo hoje, né? Eu tive lá no começo a possibilidade de entrar numa unidade junto com o professor Siciliano, que me ajudou muito no começo, o professor Alexandre Trindade, que foi um cara maravilhoso, que sempre que eu ligava para ele estava lá para me ajudar. Aí eu tive excelentes coordenadores, o Thiago veio, né, cara, vamos lá, vamos desenvolver o projeto, eu sei que o Lozana já te perturbou lá na época do João Show com um grupo de pesquisa, agora tu vai fazer aqui comigo também, e aí veio, e aí a gente veio naqueles altos e baixos, aí veio o Erdi, né, agora como coordenador, me perturbando a vida e me trazendo também um pouco de uma visão diferente da questão do ensino. Por que eu trouxe todo esse caminho, né? Porque a minha entrada para o meio digital tem muita influência desse cara que está aqui, ó. Esse aqui, né? Erdi. O cara, né, me ajudou bastante em ver o mundo de forma diferente também. E isso é muito legal. Esse processo que eu vejo no meu processo de evolução, eu acho muito bacana e eu agradeço a todos vocês. Só que a gente sabe que as coisas evoluem e elas precisam evoluir. Eu, na minha visão de professor, docente, eu tenho uma visão dessa evolução, né, associado à academia e ao ensino. E vocês, que são da gestão, são docentes e que precisam lidar com essas mudanças. O que vocês estão vendo daqui para frente? O que vocês viram de tudo que mudou nesse período de tempo e o que tem aí por vir sobre tecnologia, se a nossa área acadêmica, docência, e como vocês vão lidar com tudo isso, como vocês estão lidando com tudo isso? Essa é uma questão muito legal, porque vocês são gestores e são docentes, né? Como é que é esse processo? O que vocês vislumbram daqui para frente dessa questão, né, da evolução, dessa mudança, de tudo que está acontecendo dentro da área docente de ensino? Fique à vontade. Quem começou na outra foi o Lozana. Thiago, se você quiser começar, fique à vontade. Cara, assim, eu acho que a gente nunca mais vai conseguir deixar de ser digital. Essa é a grande verdade. Eu falo que do ensino superior, tá? O ensino superior ele vem aí numa fase de transição muito grande, né? Nós que somos um pouco mais antigos, de repente, eu me formei em 2005, botar aí em 2010, 2015, a gente não imaginaria estudar da forma que a gente tem a capacidade de estudar hoje, né? De conjugar o ensino superior dessa forma. Hoje, a gente... E aí eu vou falar como docente, tá legal? Como eu tive a oportunidade de conviver com professores excepcionais, sempre me espelhei nesses caras, né? E o Lozana é um desses professores. Eu, desde que comecei na docência do ensino superior, eu sempre brincava, né? Falava que era o professor raiz, porque eu não dava aula com data show, a aula era no quadro e tal. E aí, semestre passado, minha disciplina é eminentemente prática, é importante enxergar as coisas acontecendo na prática, e aí eu me vi meio que desafiado, né? Eu precisava conseguir juntar o digital com o meu conceito anterior. Acho que consegui me sair bem. E aí, assim, hoje, acho que o mercado direciona muito a gente para o digital, e esse digital eu acho que ele vai complementar muito, muito o nosso modelo antigo, vamos dizer assim, que é o modelo presencial. Não acredito que esse modelo presencial, acho que acabar é uma palavra muito forte, né? Não acredito que ele vai ser substituído pelo digital em 100%, não creio. Mas eu acho que esse momento atual mostrou para a gente que a gente pode ser muito melhor quando a gente junta o digital com o presencial. Acho que essa junção casou muito bem. Então, hoje eu estava conversando sobre isso, meu diretor estava aqui hoje, a gente estava participando de uma reunião com o pessoal das outras regionais. E aí eu falei assim, cara, essa reunião não acontecia antes, né? É difícil de fazer uma reunião dessa conseguir acontecer, porque você acaba pegando casos que acontecem lá no Nordeste, no Centro-Oeste, enfim, e aí você troca essa experiência. Então, acho que essa tecnologia,
ela já está aí há um tempo para ficar há muito tempo. A gente passou a ser, vamos colocar assim, meio que obrigado a conviver com ela agora, mas ela já existe há muito tempo, as ferramentas já são de muito tempo, mas serviu para tirar a gente da zona de conforto, e eu sou um caso clássico desse, quanto docente, e que vou adotar as ferramentas para poder potencializar o meu desempenho enquanto docente e também quanto gestor. Acho que quanto a isso não tem nem que questionar. O momento de hoje ele serviu para poder mostrar para a gente aí que sim, nós temos a capacidade de conjugar o digital, colocar ali o digital junto e potencializar os nossos desempenhos, os nossos resultados. Eu penso um pouco diferente do Thiago. Eu acho que o modelo presencial aí, em função da pandemia, o término dele foi antecipado. Acho que a forma de nós todos consumirmos conteúdo mudou. Se você me pedir um tempo para eu falar, um período de tempo, presencial acaba daqui a 5, 10, 15 anos, eu não seria louco de chutar isso, porque não tem bola de cristal, mas o que eu vejo é o seguinte, que a gente se adaptou muito bem ao modelo digital, os nossos alunos gostam do modelo digital, e hoje as crianças já nascem com um tabletzinho na mão, entendeu? Com o celular na mão. Eu tenho uma filha de 1 ano que ela já passa lá o telefonezinho lá e fica jogando para cima aquilo. Acho que os alunos que começarem a entrar daqui a um período X de tempo na universidade, eles vão estar muito mais antenados do que esse pessoal que está entrando agora. Assim, o professor, ele vai precisar realmente, ele se reinventou agora, só que ele precisa cada vez mais se reinventar. O Google é uma tremenda fonte de consulta que tem que ser usada a favor e não contra, entendeu? Então, assim, a presencialidade, eu acredito que ela tende a cair. É só a gente ver aí o crescimento da base de alunos do ensino digital quando a gente compara ao ensino presencial. Em alguns cursos, a gente sabe que esse presencial vai acontecer, mas em outros cursos a tendência é diminuir bastante. Então, se vocês me permitem dar um conselho, eu aconselharia a todos os professores, a todas as pessoas que estão vendo essa live aqui, esse momento nosso de troca, eu começaria a estudar o marketing digital urgente. Como eu posso fazer para vender o meu conteúdo digital. E aí essa venda que eu estou querendo dizer quando eu estou lá ministrando aula no Teams para os meus alunos, essa venda está sendo uma venda bacana, em que eu estou fazendo com que esse meu aluno ele não queira compartilhar conhecimento, o vulgo cola, para poder passar na disciplina, mas, muito pelo contrário, eu estou estimulando esse meu aluno a buscar novos conhecimentos através de todas as ferramentas digitais que estão próximas a ele, entendeu? Então, assim, hoje a gente está aqui na Estácio, que é a maior empresa de educação do Brasil, que produz conteúdos excelentes, em que você acessa a biblioteca virtual dela ali e você tem acesso a livros, a um acervo gigante de livros, certo? E aí, o sujeito que não estiver disposto a se adaptar a esse mecanismo,
esse novo modelo ele tende ao fracasso. A questão da capacidade de adaptação, da adaptabilidade, é uma competência fundamental para o profissional aí desse novo ciclo. A pandemia, na minha opinião, na minha humilde opinião, veio dar um tapa na cara de todos nós. Até então, nós achávamos que não precisaríamos nos adaptar rapidamente à aula online, à aula teletransmitida, e em uma semana, todos vocês, né, eu não estava ministrando aula, mas presenciei todo isso aqui, todos vocês precisaram se adaptar para passar um conteúdo para os nossos alunos, para transmitir o conteúdo para os nossos alunos através de uma plataforma digital. Então, assim, eu hoje acredito que não sei em quanto tempo, mas que cada vez mais a base de alunos presencial tende a diminuir, a não ser que nós tenhamos cursos em que realmente eles saibam conjugar isso que o Thiago falou entre o digital e o presencial, bacana, e façam com que esses nossos alunos sintam tanto encantamento pelo docente que queiram estar presentes com ele lá para poder consumir o conteúdo dele presencialmente. É isso, basicamente. Bom. E, ó, só uma conclusão aqui. Eu não vejo isso como ruim, não, tá? Eu vejo isso como bom pra caramba, porque, assim, quando a gente começa a juntar essas pontinhas aí, sabe aquele sentimento de inquietude que você há pouco tempo falou assim, Felipe, ó, esse cara aqui, ó, me tirou da zona de conforto quando eu tenho que ir para o meio digital. Ó, hoje a gente está falando, bota essa data aí, 11/12, e vamos ver como é que isso daqui vai ser lá para frente, porque, assim, se a gente não tiver essa capacidade, a gente vai ficar na pista. A verdade é essa. É muito legal. E, assim, uma coisa que foi até comentado, né? As coisas mudam, né? Eu me senti muito mais próximo de muita gente nessas circunstâncias. Eu consegui conversar muito mais com várias pessoas sobre essas circunstâncias que a gente está aqui. A gente conseguiu fazer uma política de aproximação com diversos palestrantes por causa dessa situação. A gente consegue trazer para os grupos de pesquisa palestrantes de diversos lugares por causa dessa situação, né? Então, de certa forma, afastou fisicamente, mas em termos de proximidade, de diálogo, conversa, aproximou também bastante, o que é legal, né? Não é, Erdio? É verdade. Fazendo essa análise durante esses quase 2 meses, né? Menos, né? 10, 9 meses, o aprendizado, né? Claro que a gente não queria viver isso, né? Ninguém gostaria de viver isso, né? Muitas mortes, muitas pessoas com vários problemas. E a gente conseguiu, na área da educação, os profissionais da área da saúde, conseguiram dar um show, né? E aí eu queria entrar nesse assunto da educação, porque, né, a gente está falando do ensino superior, mas a gente tem um problema muito sério educacional no nosso país. A gente tem, por exemplo, a nota do PISA, onde o Brasil, na última nota, o Brasil ficou em último na América do Sul, né? E aí você tem um grande desafio, né, o ensino superior, que, né, recebe esses alunos oriundos do ensino médio, né, sem muitas das vezes uma base, né, acadêmica. A gente sabe das relações dos estados, os estados possuem uma heterogeneidade muito grande, né, e eu queria saber de vocês como é que vocês avaliam, né, todo esse cenário educacional no nosso país, né, tendo em vista que, na maioria das vezes, esse jovem, ele, quando entra na universidade, eu percebo muito isso, é o sonho da vida dele. Ele chega em casa, ele fala sobre, né, o professor dele, sobre a instituição que ele estuda, né, sobre todo o cenário. Então, é uma coisa que mexe, assim como a gente trabalhou também lá com o futebol, que é a mesma coisa, o garoto tem o sonho de ser um jogador, na área educacional, a mesma coisa. E a gente percebe o nosso país com grandes dificuldades na educação básica. Como é que vocês olham esse cenário da educação básica com o ensino superior? Diga lá, Tiagão. Edi, assim, cara,
é bem complicado. Vou te dar um exemplo que eu sofri em sala de aula, tá? O Felipe já falou aí, né, a disciplina que o ministro é biomecânica, e eu estava dando uma aula sobre torque. Comecei a estabelecer uma relação de torque com equilíbrio, e aí fazer soma de torques, e aí eu estava explicando lá que a soma de torques de um vetor de 2.000 Nm em um sentido e 2.000 Nm em outro sentido dava zero. Eu tinha um grupo de alunos que não conseguia entender por que dava zero. Eu fui explicando, fui mudando a metodologia para poder trazer esse cara para dentro do conteúdo, e aí não conseguia. Eu percebi que o cara estava sem graça, aquele grupo estava sem graça de falar que não estava entendendo, mas eu percebia, né, a capacidade dele de interpretar as pessoas, eu percebia que eles não estavam entendendo. Eu soltei uma piadinha, né? Falei, pô, moçada, olha só, isso aqui é lá da escola da Tia Teteca. Eu já fui ensinado. Eu preciso que vocês venham com essa base. Aí o cara lá no fundo levantou a mão. Aí ele falou assim, pô, professor, mas eu não tive física em todo o ensino médio. E isso dificulta muito a minha capacidade de aprendizado. Aquilo me acendeu uma luz, né? Falei, cara, as realidades dentro de sala são realidades diferentes. Daí a capacidade gerencial, né? Eu tenho dentro de sala pessoas com capacidades, com formações diferentes. E acho que, assim, de tudo que você me falou, aí falando do ensino superior, tá legal? A gente tem um slogan, né, aqui na Estácio, que é educar para transformar. Então, eu preciso que o meu docente tenha a capacidade de enxergar isso e, de certa forma, a gente acaba tendo que compensar esse gap de ensino que o cara traz do ensino médio, do ensino fundamental. Então, eu acho que, mais do que nunca, o docente em sala de aula tem que ter essa capacidade de conseguir observar, não dá. Se o aluno de hoje ele é diferente de quando nós fomos alunos, o professor de hoje tem que ser diferente do professor que foi nosso professor lá no início do ano 2000, né, da época do Lozana, aí de 97, enfim. Então, é bem o que o Lozana falou no início, né? Não dá para o cara achar que ele está detendo ali o conhecimento e ele está certo em reprovar 70% da turma. Alguma coisa está errada aí nesse processo. Então, de certa forma, a gente em sala de aula precisa ter essa capacidade de compensar o gap que o cara traz do ensino fundamental, porque fazer esse cara se formar e se formar bem vai fazer com que eu tenha um país melhor, né? Se eu tenho melhores profissionais formados no ensino superior, se eu qualifico o mercado de trabalho, isso tem a tendência de puxar o país para cima aí de uma forma aí bastante a longo prazo, uma tendência de tentar melhorar um pouco a qualidade do ensino, óbvio, que não vamos ser os mártires disso, mas somos uma peça da engrenagem e que precisa funcionar. Perfeito. Lozana? Pode ser polêmico? Quer ser polêmico? Pode ser. Cara, eu acho uma covardia quando a gente fala de educação no Brasil. Independente de governo, A, B, C ou D, cara, a gente só muda uma sociedade com educação, entendeu? E o que a gente vê aqui todo dia é aumentar essa desigualdade. Na pandemia aí, os nossos filhos estão conseguindo assistir aula todo dia, pô. Eles têm internet em casa, a gente, graças a Deus, trabalha para isso, eles conseguem estar lá com o computadorzinho deles assistindo aula, enfim. Quantas crianças pobres aí não estão conseguindo assistir aula nenhuma? Quantas crianças pobres aí estão deixando de ir para a escola para comer? Porque, assim, eu falei para vocês logo no início, lá que eu trabalhei no município e no estado durante algum tempo, e tem criança que vai para lá para comer, meu camarada. E aí, como é que é essa situação? Por que o meu aluno que está lá não tem a mesma condição de chegar lá na frente em condições de igualdade
com os filhos da classe média, da classe alta. Por que não tem? Né? Eu lembro de, há muitos anos, ter visto uma entrevista do Raí, e o Raí falava que uma das coisas que mais o orgulhava na França, eu confesso que eu não sei se é verdade ou não, mas foram as palavras dele. Ele falou que uma das coisas que mais o orgulhava na França é que a filha dele estudava na mesma escola que a filha da senhora que trabalhava na casa dele, entendeu? E aí, uma das coisas que me faz ter mais orgulho de trabalhar onde eu trabalho é que a Estácio, ela conseguiu democratizar o ensino superior. Ela conseguiu fazer com que o cara que esteja em sala de aula tenha ingressado, e aí o Felipe falou bem lá do cruzar umbral, quando eu falo assim, cara, a gente tem que despertar no nosso aluno, no caso, no nosso candidato, o interesse de cruzar umbral. Para a gente, para os nossos filhos, é muito normal a gente ingressar numa universidade. Mas para aquela criança que foi criada num mundo muito distante dessa realidade, é uma dificuldade danada de cruzar esse umbral da universidade e querer entrar lá. Então, assim, nós professores, a gente tem que ter na cabeça que quando a gente assume esse papel, a gente tem por obrigação fazer com que o nosso aluno sonhe. A gente tem que ter por meta aumentar o espectro de esperança desse sujeito, entendeu? Então, assim, eu acho a educação do Brasil covarde. Eu gostaria que fosse muito melhor do que ela é. Como eu disse aí, juntando algumas das minhas falas, eu me orgulho de estar sentado onde eu estou, porque eu posso pegar aquele sujeito que se formou há 10 anos, um supletivo que Deus sabe como ele se formou, em que ele entra aqui sem saber escrever direito, e daqui a pouco, quando esse cara se forma, eu encontro com ele daqui a 2, 3, 4 anos, e eu consigo constatar que esse cara mudou de vida, entendeu? Essa democratização do ensino superior, quando o aluno deixa de ir na universidade, mas a universidade vai para a próxima casa dele, como a Estácio fez isso, oportuniza uma mudança de comportamento na sociedade, entendeu? Eu acho que o nosso papel, cada vez mais, é fazer com que esses alunos que estão se formando aqui no ensino superior, oriundos das camadas mais baixas da sociedade, possam ser multiplicadores de sonhos para fazer com que essas crianças que estão vendo o sucesso desse sujeito possam querer segui-lo, entendeu? Essas crianças de comunidade carente precisam de ídolos, precisam de sonhos, e a escola deveria ser um dos locais onde esses sonhos fossem cada vez mais aguçados, entendeu? É o que eu penso. Muito bom, Lozano, muito bom. E fazendo aí uma observação, antes do Felipe aí puxar, a gente está chegando já ao final, é uma grande oportunidade. Essa palavra vocês falaram em diversos momentos aqui, oportunidade, né? O professor, ele oferece oportunidade porque ele teve a oportunidade em algum momento da vida, né? O Lozano aqui citou o professor lá do doutorado, né? Com grande prazer, né? O Tiago também citou aqui diversos professores, o Teixeira. Então, a gente acaba se transformando por essa oportunidade de ter, né, tido aquele momento de aprender com outros professores, né? E isso transforma a nossa vida, transforma a nossa carreira. Eu acho que esse é o objetivo, né? A gente faz esse programa toda sexta-feira, dá um trabalho, perde tempo, mas a ideia é oferecer conteúdo, conhecimento para as pessoas, né? Para que as pessoas possam ter acesso a oportunidades. E, de repente, se isso modificar e ajudar uma ou duas pessoas, está mais do que gratificante para a gente, né, Felipe? É muito legal, porque a gente escuta, né? De estar aqui muito parado aqui, ouvindo, escutando, absorvendo,
né? E muita coisa que a gente absorve, né? A gente vai juntando um pouquinho de um pouquinho de outro, e a gente começa a refletir sobre várias coisas, né? A reflexão ela é muito importante para a gente poder crescer e evoluir, né? E eu imagino que, assim, ao longo de todos esses 28 programas, né, Erdi e eu aqui juntos, a gente vai absorvendo muito disso, né? E cada vez mais o nosso papel aqui é tentar levar isso para quem está assistindo desse processo de absorção, né? Dessa busca do conhecimento, do entendimento e de diferentes visões, né? Que o Thiago trouxe, que o Lozana está trazendo também, que é muito bacana, né? Mas, assim, infelizmente, tudo que é bom acaba chegando ao fim, né? E, como eu falei no começo, a galera assiste aqui porque a gente gosta, porque quer ouvir e quer tirar de vocês um pouco, né? Para trazer para a vida e servir como exemplo, né? E eu sei que isso é um pouco complicado, mas é sempre bom a gente deixar o nosso recado final. Então, nessas considerações finais, se vocês puderem levar um pouquinho, né, trazer um pouquinho para a galera que está assistindo desse recado final, dessa dica que vocês podem dar para a galera que está assistindo a gente, muito do que vocês já vivenciaram e continuam vivendo dentro da área acadêmica e gestão, seria muito legal, fazendo as considerações finais de vocês. Tá bom? Fique à vontade, professor Cláudio, se quiser começar. Cara, quero agradecer aí a vocês, tá? Estar aqui com vocês, como eu disse já algumas vezes, é uma honra enorme. Poder trabalhar junto com vocês é outro. Mais do que uma honra, é um orgulho enorme estar aqui. Eu me coloco à disposição aí de vocês e de quem estiver assistindo, querendo entrar em contato aí, pode entrar, vocês podem disponibilizar lá os meus contatos, não tem problema nenhum. E assim, eu vou terminar, cara, a minha frase. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de resultado, tá? Mas eu entendo cada vez mais que esse resultado é construído por gente, tá? E aí eu vou terminar com... Eu tenho um grande ídolo que faleceu há algum tempo, que é meu pai, e eu cresci na vida ouvindo Gonzaguinha. E tem uma música do Gonzaguinha, uma letra, que para mim é espetacular, em que uma parte dela fala assim, ó, principalmente por poder voltar a todos os lugares onde já cheguei, pois lá deixei um prato de comida, um abraço amigo, um canto para dormir e sonhar. E aprendi que se depende sempre de muita diferente gente, toda pessoa sempre é a marca das lições diárias de outras tantas pessoas. Então, assim, eu sou muito grato por tudo que eu vivi, por todas as pessoas que passaram pela minha vida, pelas oportunidades que eu tive e pela oportunidade que eu estou tendo de tentar transformar vidas aí, entendeu? É isso e, mais uma vez, obrigado por tudo aí. Muito bom, muito bom. Tiagão, fica à vontade, meu amigo. Pessoal, assim, cara, sábado passado, vocês fizeram as bancas TCC à tarde, né? Eu fiz de manhã. E no final a gente teve a oportunidade de falar um pouco com os alunos também. Falamos ali para alunos da educação física, mas eu acho que o que a gente conversou lá, que eu conversei lá, serve para qualquer carreira. Esse é o que eu levo para a minha vida. Pegar mais uma vez o finalzinho do que o Lozana falou. Eu sou muito grato por ter tido excelentes professores no meu caminho, em todos os sentidos. Tanto o professor lá de quando eu fazia estágio, quando eu professor na faculdade, professores de ensino médio, porque eu acho que de cada pessoa que a gente conhece na vida, a gente tem que ter a capacidade de interpretar o que é bom e trazer para a gente. E o que a gente acha que para a gente não é bom, isso não significa que da outra pessoa é ruim, né? A gente não trazer. Então, eu ouvi uma professora, a professora Silvana Rígido, que todos vocês conhecem, né, no segundo período, e ela falou uma frase que nunca saiu da minha cabeça, né, que tudo que ela tinha vinha da educação física. E a gente está aqui, somos todos, nós 4 aqui, profissionais de educação física, acredito que o maior público seja da educação física,
mas isso serve para toda e qualquer área. Acho que o correto, cara, não é fazer aqui um mestrado, um doutorado, seguir a área acadêmica. Eu acho que o mercado, eu sempre falei muito isso, né? O mercado de trabalho prefere muito mais uma pessoa comprometida do que uma pessoa inteligente sem ser comprometida, vamos dizer assim. Então, eu acho que o comprometimento com o que se faz, qualquer coisa. Uma vez, eu estava no quartel e uma menina me interpretou dessa forma, né? Ela fala assim que quando o negócio vem do Thiago, vem sem erro, porque ele se preocupa com isso. Não é se preocupar em ser certinho, não. É se preocupar em fazer o correto, ser diferente. Né? Então, é esse tipo de comprometimento. E aí, assim, eu podia não ser professor de educação física, eu podia ter qualquer outra profissão, tá? Eu tenho certeza que eu faria o melhor que eu pudesse em qualquer área que eu estivesse. Eu podia ter seguido na engenharia, eu podia não ter entrado no ensino superior, eu podia trabalhar como técnico em eletrônica, minha primeira profissão, vamos dizer assim. Cara, eu podia ser qualquer coisa. Eu tenho certeza que dentro do meu perfil, dentro do que eu escolhi para mim, como estilo de vida, eu ia tentar ser o melhor naquilo que eu estou fazendo. Então, eu acho que isso é fundamental, independentemente se você vai ocupar um cargo de gestão, se você vai ocupar um cargo político, se você vai ocupar um cargo de qualquer área, de qualquer profissão. Então, eu acho que ser comprometido com o que faz e querer entregar sempre mais do que 100% é fundamental. Falo muito isso com os alunos, né? Se você estudar para tirar 6, você fatalmente está deixando de estudar 40% do conteúdo. Então, a chance de você tirar 6, ela é muito pequena. Você vai tirar 2, 3, 4. De vez em quando você vai lá e vai beliscar o 6. Então, é o que a gente fala em sala de aula, o cara tem que estudar para tirar 10, porque isso vai garantir que ele vai estudar todo o conteúdo, e aí ele não é perfeito, ele vai falhar alguma coisa, mas ele vai estar sempre bem, né? Então, eu nunca fui aluno nota 10 em nada, nunca fui. Mas acho que a grande diferença é que eu sempre quis ser. Então, o fato de querer ser faz querer você entregar sempre o melhor do que você pode. E isso sempre tem alguém vendo, não tenha dúvidas disso. E você, com certeza, vai receber boa coisa. Quando você faz o bem, o universo vai conspirar a seu favor e, com certeza, o caminho vai ser muito facilitado. Eu acho que o recado principal é ter comprometimento e sempre tentar entregar mais do que o 100%. Porque você não vai entregar, vai ter um dia que você vai entregar, isso vai ser muito bom, mas vai ter o dia que você vai... Se você entregar o 100, você vai entregar 80, 85, 90, você vai estar sempre muito, muito bem, sendo muito bem visto. Eu acho que esse é o principal sentido, eu acho. Bom, muito bom. A gente só tem a agradecer, né, Felipe? A presença dessas caras aí. Né? Cara, foi... Sabia, tá me sacaneando, ele pede pra eu falar, aí ele fecha meu microfone. Não. Você que tinha fechado aí, não foi eu não. Tá. Eu sei. Tá... Aí, Thiago, tu acredita que tu baixa mesmo? Tu mexeu no microfone e ele achou que tu não ia mexer. Aí tu apertou e depois ele apertou de volta. É isso aí. Tá bom, vou aceitar essa desculpa, tá, Ed? Porque eu tô com humor com você hoje, tá? Você sabe que você mora no meu coração. Gente, cara, foi muito legal. Fala. Não, é porque é o seguinte, eu fico aqui, o Losando e o Thiago não sabem, né? A gente tem um estúdio. Então, eu fico aqui botando um, colocando outro, coloca a letra, faz... Então, aí, às vezes, fica um pouquinho lento, mas dá tudo certo no final. Vamos fazer as considerações finais, Felipe. Aí ele tira, né, o meu microfone e desliga, não tem problema não. Gente, olha só, foi muito legal, foi ótimo, foi super enriquecedor e eu espero que vocês tenham gostado também. Obrigado, tá, gente? Olha, parabéns. Gratidão é a palavra, gratidão pela amizade, né, pela oportunidade de a gente trabalhar junto, aprender com você, eu acho que isso é muito importante todo dia, todo momento a gente está aprendendo, e isso que motiva a gente, né? Aprender com os nossos alunos, com os nossos amigos de trabalho, com os nossos chefes. Então, obrigado pela oportunidade de terem vindo aqui e contribuir aí com o nosso programa
nessa empreitada nossa aí. Tá bom, pessoal? Obrigado. Gente, Jorge, obrigadão, valeu, cara. Obrigadão. Abraço. Valeu, rapaziada. Abraço. Bom trabalho aí, porque essa galera tá indo trabalhar ainda, filho. A gente tá indo aqui terminando o programa, eles estão trabalhando lá. Eles vão ficar até mais meia-noite trabalhando. O programa tá de 8 às 10, eles vão continuar trabalhando. Musiquinha? Bota a musiquinha lá do Gonzaguinha, eu me amarro da Rosana. Calma aí, então tá. Ah, tu não sabe qual é a música? Não sei qual é o nome da música. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do programa Chopp da Ciência. Está chegando no final. Faltam 2 episódios. Então, não deixem de curtir o nosso Instagram, curtir lá o Facebook, se inscrever no YouTube e também seguir, né, @CarlosErdi, @Teixeira_FG. Fechamos? Fechamos. Calma aí que tá só passando o anúncio do YouTube. Vai... Calma aí. Calma aí. Sucesso garantido. Música nova de Gonzaguinha. Tá lendo o computador. Botei alguma do Gonzaguinha aqui. Essa mesmo, que o Zona falou. Viu? Maneira. Pessoal, um beijo pra todos. Até a próxima. Valeu! Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a...